Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 11ª rodada Série A. Tivemos o confronto entre times em situação da tabela diferente. Um querendo não deixar os líderes distanciar e o outro querendo sair do atoleiro, que é o caso do Corinthians. Furacão querendo chegar lá em cima. Furacão vem de 2 empates, com 2 gols no final do jogo. E o Corinthians vem aí de uma sequência que não ganha de ninguém. Por isso está na zona do rebaixamento. Se enfrentaram na Arena da Baixada, ou na Liga Arena, né? Deixa eu ver. Ainda não consegui gravar o nome, cara. É Liga Arena. E o filme se repetiu. Furacão sai na frente, abre 1-0, chega nos acréscimos, toma um empate. Muda os times, mas não muda o final da novela. Final do jogo, 1-1. Imagino eu, conhecendo já um pouco a torcida do Furacão, imagino eu que devam estar soltando marimbondos. Dei uma passada rápida para olhar algumas coisas e, pelo que eu li, né, parece que o Cuca virou sua metralhadora contra a torcida, né, pela torcida ter vaiado o time, e colocou o cargo à disposição. Bom, se isso não é crise, eu não sei o que é crise. Bom, crise que também tem do lado do Corinthians, né? Porque a gente está falando de um time que está na parte de cima da tabela, contra o time que está embaixo. E o que está aí na parte de cima da tabela agora, pelas declarações, está em crise. O Corinthians eu acho que nem esquenta mais, porque a crise do Corinthians é quase que eterna, né? É quase igual a do Vasco. O Vasco ganhou, Vasco ganhou, goleou, mas também está lá embaixo. Então a gente vai falar aí sobre esse empate rapidamente, sobre Furacão e Corinthians 1-1. Pro Corinthians, obviamente, foi um resultadaço, que a gente sabe. Jogar contra o Furacão lá é muito complicado. Então você conseguir um ponto contra o Furacão fora de casa, você tem que comemorar. Então o Corinthians está comemorando esse empate. Não sei se saiu da zona de rebaixamento, se não saiu. Vou dar uma olhada agora na classificação, porque eu nem olhei. Então, cara, vamos lá pra gente falar sobre esse jogo rapidamente. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, que eu tenho certeza que tá triste e puto da vida, né? Na palavra, né? Puto da vida. E meu amigo torcedor do Corinthians, que o empate é melhor do que nada. Não ganha de ninguém, mas pelo menos dessa vez não perdeu. Então peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá, galera, vamos lá falar sobre esse jogo Atlético Paranaense e Corinthians. Primeiro, de cara, vamos aqui para a classificação. Bom, com esse empate, o Atlético Paranaense está na quinta colocação, com 11 pontos. 11 pontos. Está na quinta colocação com 19 pontos. A rodada se encerrou, né? Já estou gravando aqui porque teve 3 ou 4 jogos no mesmo horário. Então eu vou vendo um jogo de cada vez. E o Atlético Paranaense termina na quinta colocação com 19 pontos. Porém, o Internacional tem 2 jogos a menos
2 jogos a menos. O Cruzeiro tem 1 jogo a menos. Então, Internacional e Cruzeiro, colocando os seus jogos em dia, os dois, um atinge 20 pontos e o outro, se ganhar os dois, atinge os 23. Então também passaria o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense sairia do G6. Bom, com a situação aí já do Cuca, essa situação já ficaria muito pior. Aí a crise sairia do copo. E por que eu acho dessa crise? Em 9 pontos disputados, o Furacão ganhou 3. E desses 3, o Furacão tomou um empate no final. Imagina se o Furacão ganha, faz mais esses 6 pontos. O Furacão hoje estaria com 25 pontos. Era o líder do Campeonato Brasileiro. Era o líder. Empatou com o Flamengo, tomou o gol no final. Vamos lá, contra o Flamengo, o Atlético Paranaense jogou melhor? Não, sendo bem honesto. Mas estava ganhando até o final, até o último lance. Contra o Botafogo, jogou melhor? Sim, contra o Botafogo jogou melhor. E tomou o gol também no final. E hoje, contra o Corinthians, que teve um primeiro tempo melhor do que o Corinthians, né? Um segundo tempo mais nivelado, também toma um gol nos acréscimos. Então, cara, o Furacão poderia ser o líder do campeonato. E ó, eu acredito que isso também, né, tenha corroborado para a revolta da torcida, para a vaia da torcida. Então, o Atlético Paranaense é o 5º colocado nesse momento. E o Corinthians, com esse empate, somou mais um pontinho. Não ganha de ninguém, né? Pelo menos há 5 jogos não ganha de ninguém. O Corinthians só tem 1 vitória no Campeonato Brasileiro. Tá igual o Fluminense, só tem 1 vitória no Campeonato Brasileiro. Tem 3 empates e 2 derrotas. Só não é pior do que o Grêmio, que está aí numa sequência de 6 derrotas. Não é pior do que o Fluminense, que está aí numa sequência de 4 derrotas. Mas está na 18ª colocação, com 8 pontos. E é uma 18ª colocação mentirosa? Não. Não é. O Corinthians está na 18ª colocação do rebaixamento, porque está se esforçando para isso. Lembrando que o Grêmio, que está atrás, tem 2 jogos a menos. Então o Grêmio, apesar de estar fazendo uma campanha muito ruim, né, horrorosa, vergonhosa, igual a de Corinthians e Fluminense, mas se ganhar um desses 2 jogos, já passa o Corinthians. Então, cara, a situação do Corinthians, apesar do empate, ser um pontinho, ajudou muito pouco. De repente, lá no final, pode ajudar esse um pontinho, né? Brigar pelo título? Pô, tão de sacanagem. Brigar por Libertadores? Porra, pensar em Libertadores nesse momento tá de sacanagem. Mas se livrar do rebaixamento, de repente, esse um pontinho pode ajudar. Vamos lá pro jogo. O Atlético Paranaense deu 20 chutes, o Corinthians 15. O Atlético Paranaense deu 7 chutes em direção ao gol, o Corinthians 6. Se você pega esses números, estão bem equilibrados. Posse de bola, mais posse de bola do Atlético Paranaense. Passes, precisão ali 83% para cada um. Faltas, o Atlético Paranaense fez mais faltas do que o Corinthians. Cartões amarelos 2 para o Atlético Paranaense, 1 para o Corinthians. Cartões vermelhos nenhum, impedimentos 1 para cada lado. Escanteios 11 para o Atlético Paranaense e 2 para o Corinthians. Então vamos lá para o jogo rapidamente, para a gente ver se acaba esse vídeo aí com 10, 11 minutos no máximo. Cara, primeira coisa, os 2 times têm um problema grave no meio campo. O Atlético Paranaense e o Corinthians tem um problema de criação no meio campo. O Atlético Paranaense leva uma vantagem, porque o Atlético Paranaense ainda faz triangulações pelos lados do campo, né? Faz triangulação, tem o Mastriani ali que consegue fazer um pivô, mas o Atlético Paranaense não tem um meio-campo criativo. Tem um meio-campo que faz um feijão com arroz e tem as triangulações, tem a velocidade. O Corinthians, pro seu lado, não tinha o Yuri Alberto, né? Jogou com jogadores de ponta, não jogou ali com o rapaz que veio de fora, olha o nome dele, o Coronado. Não tava o banco de reservas. Então,
tem o Garro, eu acho que o nome dele é Garro, que é o camisa 10, mas ele fica ali no meio sozinho. O Garro é mais ou menos o Fernandinho. Tem os jogadores ali do lado, mas ele fica mais ou menos isolado. Assim, eu trabalho com quem? Quem me ajuda? Quem pensa igual a mim? É mais ou menos assim. Então eu vejo os dois times muito parecidos. Falta de imaginação, falta de gente para ajudar esses dois caras. E outra coisa igual que eu achei Corinthians e Atlético Paranaense é que os dois times não marcam. Os dois times não marcam. O Corinthians não marca direito e o Atlético Paranaense também. Dificilmente você viu uma pressão, uma briga pela bola. Eu pelo menos vi um jogo, o Corinthians tendo espaço para tocar bola. É que não tinha ninguém para tocar bola e o time não faz triangulação. O Corinthians pior do que o Atlético Paranaense. Não tem triangulação, não tem nada. O jogador pega e tenta ir para frente. O Atlético Paranaense não. Tem triangulação. Cria ali com o Fernandinho, tenta fazer os giros para lá pro lado de cá, mas falta alguém para colar com o Fernandinho para fazer essa criação. Mas tem a triangulação. Só que também não marca bem, porque dava espaço pro Corinthians como o Corinthians dava espaço ao Atlético Paranaense. E aí, no primeiro tempo principalmente, justamente por causa disso, o Atlético Paranaense foi melhor. Criou mais oportunidades. Não é que o Corinthians não tenha criado, não tenha chutado melhor. Porque criação é outra coisa. O Corinthians ainda chutou algumas bolas, né? O goleiro defendeu, mas o principal jogador do Corinthians, principalmente no primeiro tempo, foi o goleiro, né? O goleiro, que é das divisões de base aí do Corinthians, enfrentou e frequentou seleção desde de jovem, é um bom goleiro, né? De repente resolve o problema do Corinthians aí. Ele salvou o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, e boas defesas também no segundo tempo. Mas no primeiro tempo o Atlético Paranaense foi melhor. Com essas triangulações, apesar de faltar mais conexão no meio e encurtar mais essa marcação, porque se o Furacão faz uma pressão e encurta essa marcação, o Corinthians não ia saber sair jogando. O Corinthians ia ficar dando chutão e talvez não desse um chute em direção ao gol. Então o Corinthians teve essa possibilidade, que na minha opinião, porque o Furacão também não marcou direito. E aí o Furacão cria outra situação aqui, uma outra ali, o goleiro defende aqui, defende ali, defende aqui. Furacão melhor acaba fazendo um gol de cabeça com o Eric, né? Foi o Eric. Não, Christian, desculpa. Com o Christian no final do primeiro tempo. Uma bola lançada da esquerda para o centro. O zagueiro do Corinthians, por sinal, pula fora do tempo para variar. Ele entra no meio dos dois zagueiros e faz lá 1-0. Justo. O Atlético Paranaense amassou o Corinthians. Eu não achei que o Atlético Paranaense amassou o Corinthians no primeiro tempo. Mas o Atlético Paranaense foi superior. Principalmente por causa disso. Porque fazia essas triangulações e chegava bem à frente. Apesar de dar espaço para o contra-ataque do Corinthians. Mas o Corinthians também não fez muita coisa. Competiu, mas não fez muita coisa, estava tentando segurar o empate, quase que segura para terminar o primeiro tempo e tomou o gol no finalzinho do primeiro tempo, fazendo jus ao placar e como estava o jogo, né? 1-0 Furacão. Aí vai para o segundo tempo, o treinador, o Antônio muda, o Antônio, que foi do Atlético Paranaense, né? Muda, tira o Mosquito, coloca lá o Coronado, para ter mais toque de bola com o Garro. E aí eu achei que o Corinthians deu uma melhorada. O Corinthians começou a trabalhar mais a bola. A bola começou a trabalhar. Mas nada assim que você fala, porra, encontrei a fórmula. Não foi, mas deu uma melhorada. E o Atlético Paranaense, a meu ver, que não marcou bem, o Corinthians também não, nenhum dos dois marcaram bem, foi dando uma recuada para tentar aproveitar uma bola rápida, uma bola vertical. Faz algumas mudanças, tira o Nicão não gosta muito, coloca o Julimar, bota ali para tentar aproveitar esse espaço, né? Para tentar abrir ali espaço, levando em consideração que o Corinthians ia para frente, ia se abrir, ia dar espaço, né? Para o Furacão aproveitar. O Furacão até criou situações no segundo tempo, né, que poderia ampliar o placar, poderia fazer 2, mas eu achei o segundo tempo o jogo mais parelho do que o primeiro tempo.
Primeiro tempo, acho que foi bem, foi superior ao Atlético Paranaense, foi melhor, merecia até feito um segundo gol. No segundo tempo eu achei que o Corinthians deu uma melhorada. O Atlético Paranaense não, acho que o Atlético Paranaense manteve a mesma toada do primeiro tempo. O Corinthians que deu uma melhorada. E nessa melhorada o Corinthians foi jogando, foi encontrando espaço, começou a arrumar algumas faltas na frente da área. Se não estiver enganado, antes do gol, o Fernandinho fez uma falta no Coronado, depois teve uma outra falta ali pro próximo, e no final do jogo, um jogo que estava os dois times dando ao seu adversário a chance de trabalhar a bola, porque se o Atlético Paranaense joga aberto assim, o Corinthians joga aberto assim, contra times que trabalham a bola, tipo Bahia, tipo Flamengo, que trabalham bem a bola no meio campo, vai tomar um saco, irmão. Vai tomar um saco. O Atlético Paranaense não jogou aberto assim, dando espaço contra o Flamengo. Não jogou. Fechou ali. Porque sabe, se deixasse... Mas quando o Corinthians pensa, não, o Corinthians não tem meio campo, a gente deixa meio aberto. E o Corinthians não tem como marcar. A meio desarrumada a casa. E aí na batida de falta muito bem batida, que é no ângulo, o goleiro, o Léo Link dá uma raspadinha na bola, bate na trave, só que ninguém acompanha a jogada. Aí o Kaká vai lá de peito, empata 1-1 nos acréscimos. Já estava 47 minutos do segundo tempo. E aí, o Atlético Paranaense tenta, mas aí não consegue mais reverter o resultado e é mais um empate. Cara, justo empate. Quem é que jogou mais? Eu achei que quem jogou mais foi o Atlético Paranaense. Tá? Achei que o Atlético Paranaense foi melhor, principalmente no primeiro tempo. Mas não fez o gol para matar o jogo. Não fez o gol para matar o jogo. E aí não faz o gol para matar o jogo, dá sopa pro azar. E aí, de novo, não foi uma bola de escanteio, igual foi contra o jogo do Flamengo e Botafogo, que tomou o gol de escanteio, de bola parada, mas foi uma bola parada. Foi uma falta que bate na trave e ninguém marca. O jogador do Corinthians faz o gol de peito, porra. De peito. Ou seja, a zaga dormiu de novo nos acréscimos. Então, cara, o Furacão jogou mais. Mas dizer que o empate foi justo, eu vou estar desmerecendo o Corinthians. O Corinthians tentou. Não tem muita força, mas tentou. E conseguiu. Então, cara, 1-1, obviamente, muito melhor pro Corinthians, que na minha opinião jogou menos, até porque o momento é esse, né? E o Atlético Paranaense parece que entra numa espiral aí de crise e vai dando uma caída na tabela. Ainda tá lá em cima, não tá tão distante dos líderes, mas você já vê aí o líder, né, que é o Flamengo, já abrir 5 pontos de diferença. O Palmeiras já abrir 4 pontos de diferença. Lógico, estamos na 11ª rodada. Porra, tem muita rodada pela frente, tudo pode mudar. Mas o Atlético Paranaense precisa dar um chacoalho. E o Corinthians? Não, o Corinthians, se for essa atuada, se o Corinthians continuar com esse futebol que jogou, pode esquecer que ano que vem é a Série B. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!